Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais um episódio da Rádio Roundabout. Eu sou Samuel Vascurado, tô com o Sérgio Alberi, co-apresentador aqui da rádio, e para falar de Javier Milei, completando 1 ano de presidência da Argentina, o fenômeno Milei, que se identifica como anarcocapitalista, é um ícone do libertarianismo moderno aí, pelo menos no mundo da política. E a gente quer discutir um pouquinho aqui sobre como tem sido o governo do Milei até aqui, quais resultados ele tem colhido nesse primeiro ano, né? E qual é a perspectiva para os próximos anos, 4 anos aí de total a expectativa do governo do Milei. E a gente quer trazer também algumas críticas do universo libertário pro governo do Milei até aqui, coisas que ele diz que ia fazer, que não fez. Vamos falar um pouquinho sobre isso. Ninguém melhor para trazer aqui para a rádio, para falar sobre Milei, do que Anthony Miller, nossa referência aí em libertarianismo no Brasil. Bem-vindo, professor. Obrigado pelo convite, prazer de falar com você sobre este importante tema. Obrigado. Valeu, professor. Já tá a terceira vez aqui na rádio, né, professor? Sempre bom Uhum. recebê-lo aqui. Ok. E para falar de Milei, professor, eu queria só já começar perguntando o seguinte: como que o senhor tá vendo o governo do Milei até aqui, tendo em perspectiva o que ele prometeu, toda essa comoção em volta da eleição do Milei e o que está acontecendo até aqui, se está cumprindo as expectativas, se está num caminho bom? Bom, eu entendo bem sua política econômica. Posso concordar completamente. Também nos aspectos mais moderados desta política, ainda não liberar todo o câmbio, por exemplo, que ainda é difícil e de manipulação ainda, assim não é perfeito. Assim, mas quase a lógica da redução da inflação é bem claro, né? Massa monetária, reduzir a massa monetária, requer reduzir o tamanho dos novos empréstimos, e principalmente do governo, se precisamos cortar os gastos do governo, e com este corte de gastos, temos menos volume de crédito na economia, se a massa monetária se reduz. E uma surpresa, se pode dizer, é que rápido a redução da taxa ainda temos alta inflação, mas a redução já é impressionante. Nós sabemos da teoria monetária que tem bastante lags entre a massa monetária e o nível dos preços, mas parecia que chegou bem rápido, quase você tem este aumento e depois uma forte queda da taxa de inflação, mas o índice ainda está subindo. Ok, também uma boa notícia, que com toda esta contração monetária, a taxa de desemprego não explodiu, que se podia também esperar. Assim, também sinal positivo e mais que tudo, que ele, o Javier Milei, quase como mais, vamos dizer, intelectual, mais professor, de que típico político, chegou a manejar bem a situação política. Não tinha greve geral que algumas pessoas esperavam. Não aconteceram mega protestos nas ruas. Ao contrário, o apoio dele ainda existe. E, interessantemente, é muito importante também para o Brasil, por exemplo, sua base dos fãs é a juventude. É muito importante. Realmente, o nível de popularidade do Milei continua alto, e ele diz que está mais alto do que quando ele estava nas eleições, assim que ele assumiu. Então é um sinal de que o povo argentino tem entendido o que ele está se propondo a fazer, que tem de fato feito, né? E isso também explica um pouco desse esvaziamento aí de possíveis greves, do porquê que elas não aconteceram, porque se a população entende, né, ela começa a abraçar então o Milei e rejeitar essas iniciativas, por exemplo, de sindicatos, coisas do tipo.
porque entende que as reformas são necessárias para a Argentina. Acho que é um bom trabalho que o Milei tem feito também, de educar a população da importância dessas reformas. Eu acho que ele, Sérgio, acho que ele não prometeu fazer reformas simples. Nesse sentido, ele não foi um populista de dar soluções simples para os graves problemas da Argentina, né? Então ele alertou de fato que o caminho era difícil e acho que o povo argentino entendeu isso, né? Não, acho que isso é algo que o Milei e acho que boa parte dos políticos em geral aqui do Ocidente, eles podem dar uma olhada e pensar assim, até a maneira que ele consegue se comunicar com o povo e transmitir os problemas. Acho que em boa parte isso também é afetado pelo que o professor Anthony falou na palestra dele lá na Turquia em setembro, da onde que vinha também o povo argentino. Não é uma crise de 2 anos, não é uma crise de 3 anos, é uma crise que tinha se acelerado de maneira muito grande nos últimos 2, 3 anos, mas é um processo de degradação da riqueza da economia argentina de décadas. Então também é um povo pronto para mudanças. Eu não sei se é que a população argentina adota 100% os ideais 100% libertários ou anarcocapitalistas, mas eu vejo a população argentina aberta a mudanças. Então, realmente precisamos mudar. Não dá mais aquele recurso de fazer coisas muito, muito pouquinhas à margem, né? Mudar um detalhezinho. Ou o nosso ministro da Economia, o Haddad, falando vamos tentar fazer uma economia de 30 bi para resolver um problema que é de trilhões. Ou seja, ninguém está comprando esse tipo de discurso na Argentina. E o Milei, acho que uma das grandes forças dele é a capacidade de se comunicar com a população. Eu acho que este ponto, desculpa se já fala porque não esquecer, porque este também foi o ponto que poucos sabem. Todos conhecem que depois da Segunda Guerra Mundial, Ludwig Erhard iniciou quase choque com liberados presos, né? Mas isto foi só ponto. O outro ponto era que Erhard era super comunicador. E neste tempo não tinha internet, ainda muitas pessoas não tinham televisão, mas com rádio, e viajou todo o país, todos os grandes congressos da reunião dos pintores, reunião XY, ele apareceu para explicar a política que ele estava fazendo, né? E assim, este é o grande ponto forte de Milei, ele sabe explicar em uma linguagem que também é bem para os jovens, né? Assim é fenomenal. E isto explica muito do seu sucesso. Não pode apenas fazer as reformas. Esta foi sempre minha crítica de Brasil, de Bolsonaro, o seu time. Eles não explicaram sua política, eles não viajaram para isso, não tinham podcast, não tinham Twitter, etc., em uma forma forte. E isso se precisa, esta é a lição que precisamos aprender. Não, e essa lição até tem total a ver com a eleição do Trump agora. E a gente vê que o Trump também é um comunicador, ele consegue comunicar alguns dos problemas raízes que existem na população, e ele consegue não só falar desses pontos, como ele, sem dúvida nenhuma, ele ativou direto os canais de comunicações, os ditos novos, né? Que talvez agora esses novos canais sejam o mainstream atual, não sei. Mas a gente vê a campanha do Trump, ele 100% nos podcasts indo, ele muito ativo no Twitter mesmo, como o professor falou, até em 2016, talvez mais ativo do que agora. Então, a capacidade de se comunicar, e o professor Anthony trazendo aí alguma similaridade do milagre econômico alemão no pós-guerra com o Milei agora, também são 2 países devastados, né? A Alemanha não só devastada do ponto de vista econômico, mas até da guerra, e um comunicador com boas ideias liberais, conseguindo transmitir isso para pessoas e explicar que, olha, vai liberar o preço, então a gente vai deixar de ter escassez nesse pronto. E comunicando muito melhor do que eu fiz agora aqui nessa frase, inclusive assim, a população entendendo o mesmo efeito disso, né? Pois é o passo a passo das políticas que estão sendo tomadas, o que vem em seguida e controlar também, saber mexer com essas expectativas da população para não gerar uma revolta, eventualmente, de algo que chega de surpresa para as pessoas.
que é muitas vezes o que acontece quando a gente vê reformas sendo feitas por diferentes governos. No geral, quando a gente assume, a gente vê após um governo de esquerda aqui na América Latina, isso é mais comum, que destrói a economia, daí chega um governo que se propõe a fazer ajustes e tal, mas esses ajustes eles não são tão bem explicados, e aí a população, talvez por falta de entendimento, logo se revolta, vem o desemprego sobe, a inflação sobe, e os impostos eventualmente têm que subir também, enfim, esse ajuste acaba provocando uma insatisfação no governo, da população com o governo, e logo nas eleições seguintes a gente tem um retorno da esquerda. Se a gente tem agora um Milei explicando esse passo a passo, né, talvez ele seja capaz de mostrar para a população argentina que não é só uma questão de reforma política e econômica, mas é uma questão de reforma também, de tirar essas ideias ruins de esquerda, que peronistas, no caso da Argentina, kirchneristas, que por tanto tempo fizeram mal aos argentinos. E acho que também tem uma questão, só porque o professor citou aqui o Erhard e o milagre alemão, né? Mas a população também, do tempo que a população está sendo vilipendiada aí, afetada pela situação econômica e política, talvez ela esteja mais disposta a abraçar, então, essas políticas mais ditas radicais aí, do que o caso do Brasil, que, por exemplo, o Brasil é um país que não está destroçado economicamente. Então é muito mais difícil você abraçar ideias como a do Milei num país que não está destruído, né? Por um lado, é obviamente bom que o país não esteja nessa situação, mas por outro lado fica mais difícil, então, você caminhar para uma política do nível do Milei, né? E acho que essa é uma das dificuldades que a gente vai encontrar no Brasil, porque a gente vai seguir nesses ciclos aí políticos, eu imagino, enquanto a gente não tiver um bom comunicador, né, Sérgio? Não, com certeza. Professor Antônio, um ponto do discurso que sempre me chamou a atenção, do discurso do Milei, e que a gente via também o discurso do Ron Paul lá atrás, em 2008, e que eu em 2008 eu achava que era um tiro no pé o Ron Paul ficar falando "end the Fed", né? Trazer como principal mensagem o Banco Central. E a gente viu o efeito que isso foi, popular, a gente via estádios cheios de pessoas, principalmente a galera mais jovem gritando "end the Fed". E a gente vê, talvez o discurso que foi mais forte do Milei foi dolarização e acabar com o Banco Central argentino, né? Até o discurso retórico durante a campanha. E até agora, no discurso do Trump na eleição, se ele não foi tão forte com relação a algo contra o Banco Central, mas o discurso dele com relação, vamos ser abertos às novas moedas, vamos abrir isso, vamos ser contra a CBDC, também foram pontos populares. E isso é algo que a gente não vê acontecendo ainda. É impressionante que a gente tem 3 casos de sucesso e a gente não vê essa discussão monetária acontecendo, mesmo em situações em locais caóticos como estão agora na Europa. A gente não vê isso acontecendo na Alemanha, a gente não vê isso acontecendo na Inglaterra, que parece que é o pior lugar do mundo hoje em dia para se viver. No caso da França, com Macron, e até a discussão liberal no Brasil. Não sei se o professor vê isso também como algo que a gente pode trazer para frente do discurso para conseguir não só trazer os jovens, mas mostrar até para as pessoas que é a raiz dos nossos problemas, são essas questões monetárias do Banco Central, essa expansão, a inflação monetária como um todo. Bom, acho que no caso de Argentina, já temos o uso quase comum do dólar por muitas décadas por causa da situação monetária ruim. Assim, as pessoas já usavam o dólar para poupança e também para transações grandes como imóveis, etc. Assim, quase já está uma moeda circulando e já se aceita. E uma notícia interessante que na Argentina o Bitcoin é bastante popular já por muito tempo. Assim, as pessoas aqui, por causa da necessidade quase, Como uma defesa, né? os liberais ou libertários já investiram bastante, não quase esperando que dê tanto sucesso, mas para fugir
da moeda oficial do peso argentino. E assim já temos quase uma abertura da circulação das moedas em Argentina. E outro ponto é a dolarização. Eu sei, muitos são em favor disso, mas os números não ficam. Para dolarizar a economia, eu bem simples, preciso dólares, já. E o Banco Central não tem suficientes reservas quase como liberar isto e deixar quase como emissão, né? Emissão em vez de pesos, emissão dólares. Assim é problema técnico quase, se você não tem suficiente. No caso da primeira, do Currency Board de Menem, né? Foi pouco diferente porque ele emprestou bilhões do exterior para aumentar a caixa e dolarizar nesse sentido, né? Que era ruim, porque depois fracou este sistema. Assim, eu acho, eu não vou criticar Milei neste ponto, né? Eu entendo bem que simplesmente quase como costume não é proibido usar Bitcoin, não é proibido usar dólares ou qualquer moeda você quer, né? Mas não precisa oficialmente declarar dolarização, basicamente porque não pode, né? Faltam falta o currency, né? Porque o Banco Central da Argentina não pode criar dólares, precisa dólares de uma forma ou outra. Se não chega por exportações, chega por empréstimos, e claramente a segunda parte é ruim. A Argentina não tem mais acesso ao mercado financeiro por causa de vários defaults, e agora o devedor maior do FMI, né? E provavelmente precisa empréstimos agora no janeiro, porque tem muita dívida de pagar no janeiro do ano que vem. Pelo menos para a rolagem dessa dívida, né, professor Já Antônio? precisa, provavelmente, mas neste sinal, este sentido foi bom de Trump no seu lado, né, porque o FMI também não é uma organização sem influência política e claramente vai ser um apoio do governo americano de apoiar a política de Milei. Onde se pode dizer, pouco ironicamente, o que o FMI tradicionalmente demandou dos países em dívida é exatamente o que Milei está fazendo, em uma forma mais eficiente, mais radical, mais preciso que normalmente o FMI queria desejar, né? Assim, é uma política de adaptação ortodoxa. Nós temos os mesmos modelos, assim não tem grande diferença entre austríacos e o FMI neste sentido. O único ponto é que o Milei banca bem forte e importante, dá uma forte recuperação do setor privado. Sim. Pela regulação. É ponto muito importante. E aqui já parece que tem sucesso, como se pode receber informações que o setor de imóveis se liberou, que aluguel baixou, que tem mais acesso, mais oferta, né? Assim já são super sucessos que aconteceram, né? Em pouco, só em um ano, né? Ainda não é um ano, né? Perfeito, professor Antônio. Não, é impressionante a gente ver. A gente está falando de alguma similaridade de você ter um pouco mais de controle fiscal, e foi algo que o FMI sempre demandou, mas eu acho que sempre foi demandado com um acerto fiscal nas contas do governo federal em geral, via uma redução tíbia de gastos e um aumento de arrecadação alto. E talvez o que o Milei está trazendo e que está servindo, inclusive, de inspiração, quem sabe, para o DOGE lá, para o departamento americano lá. O departamento não, vai ser meio que uma consultoria para o Tesouro, né? Mas análogo a um departamento novo, para uma redução brusca dos gastos federais. E isso acompanhado
de um processo de reformas micro, que acho que é isso que a maioria das pessoas não entendem, assim, essas reformas micro, ou seja, essa desregulamentação da economia, tornar a vida do empreendedor mais fácil no dia a dia, é o que faz a economia prosperar. As reformas macro são super importantes, mas as reformas micro, elas tendem a ser mais duradouras e serem implementadas e a gente começa a ver o resultado muito rápido. E acho que é isso que a gente está vendo na Argentina, né, professor? A gente está vendo as reformas micro estimulando o caminho, a retomada da economia argentina, que, como o senhor abre no seu discurso lá, falando, as questões micro da Argentina, ela sempre ou atualmente posicionada para começar bem, porque ela tem uma boa força de trabalho, ela tem muitos recursos naturais, ela tem pessoas com vontade de empreender, ela tem alguma espécie de capital já acumulado de décadas, centenas de anos atrás. Então, realmente tem um caminho importante para a Argentina percorrer via reformas micro. E acho que isso que talvez seja a melhor parte desse governo novo do Milei, né, professor? Antes até do professor falar, só um comentário em cima disso, Sérgio, porque é verdade que as reformas micro são extremamente importantes, porque elas têm um efeito, não só um efeito que demora até um pouquinho para aparecer, mas é um efeito mais duradouro, né? Ele muda a estrutura da economia, são reformas estruturais nesse sentido, porque permitem um crescimento mais sustentável, né? O problema é que a gente está falando de ciclos políticos, e a mídia, que se posicionou contra o Milei lá desde o princípio, e a mídia argentina, eu acho que, diferente do que a população em geral que apoia o Milei, a mídia argentina não apoia o Milei, né? Ainda é crítica dele, ela fica esperando como que isso vai se refletir nos dados, e se os dados aparecem ruins em algum sentido, eles logo utilizam disso para criticar. Então, acho que o Milei tem feito bem tanto as reformas macro quanto micro, né? Ele tem mostrado bons resultados a nível macro, o que tem permitido que as manchetes não sejam tão negativas, ainda que se esforce a mídia para isso. E aqui no Brasil as manchetes que chegam para a gente são boas manchetes, né? Então, nesse sentido, as reformas macro, elas geram manchetes, que eu quero dizer. Enquanto as reformas micro, que são um pouco mais silenciosas, elas têm acontecido e é o que vão entregar daí uns resultados mais duradouros. Um crescimento mais sustentável. O Milei, ele tem um departamento lá específico para fazer desregulamentações, ele tem aí tentado fazer privatizações, um pouco menos do que a gente gostaria, mas a gente está falando de um ano de governo, né? O professor citou o caso do setor imobiliário, ele acabou com os controles de preços de aluguéis. Então, são reformas que às vezes não aparecem ali na manchete, mas que é o que vão entregar um crescimento mais robusto, né, professor? Tem uma grande diferença entre um país, vamos dizer, como a Argentina e, vamos dizer, a União Soviética, né? Quando tinha o fim da União Soviética, aí se implantou um programa radical, pensando que de hoje a amanhã instalamos capitalismo. Fracassou. Por que fracassou? Porque a população não era preparada. No caso da Argentina, a população é preparada. Assim, foi a mesma coisa como na Alemanha pós-guerra, quase no nível micro, né? O mercado continuou. Mesmo assim, com todas estas coisas que aconteceram, ainda tinha todos estes de nível de micro, de empreendedores, todas estas funções eram presentes. E assim, programa radical, radical se pode dizer, funciona, né? Funciona na Alemanha, por causa a base já era aí, e funciona, e também no Brasil funcionaria, gostaria de dizer. Também no Brasil funcionaria, né? Assim, na União Soviética foi fracasso, quando foi uma oligopolização da economia, até hoje desequilíbrio dentro, mas no caso da Argentina vai funcionar porque esta base micro está pronto e o capital humano está pronto. Assim não vejo obstáculos no nível micro em Argentina e
arrumar o cedo macro e as coisas andam, né? Tem países onde a base micro falta e a reforma macro não funciona por causa disto. Mas a Argentina, e precisamos desejar que Milei vai ter este grande sucesso, porque vai ser símbolo, uma figura por toda a América Latina. Se olharmos o mundo hoje, podemos dizer que a América Latina é fora do jogo, né? Mesmo a África tem muito dinamismo hoje em dia. Não falando de Ásia, leste de Europa, etc. Né? Toda a América Latina está quase pouco em sonho, ou mais dormindo, né? E ainda tem estas ideias absurdas do socialismo nas muitas cabeças, né? Que bem dentro da população, né? Assim precisamos, especificamente no Brasil, este esclarecimento, esta educação é uma mega tarefa a fazer, mas neste sentido precisamos sempre exemplo, né? Esperamos que Milei vai continuar com seu sucesso agora chegando no fim do próximo ano, né? As eleições intermediárias que são importantes, né? Assim quase de janeiro com este pagamento sobre a dívida e depois a segunda eleição. Ele ainda, para ele falta base no Senado e no Congresso e precisa fortalecer sua base parlamentar, né? Com certeza, acho que o jogo político é algo que ele tem navegado muito bem, né? Ele tem conseguido implementar o que é possível ele conseguir implementar nesse período. Ele ainda não tem nem a Câmara nem o Senado inteiro com ele. Mas, professor Antônio, um número que me chamou muita atenção do teu artigo, que até a gente publicou no Instituto, foi a participação da força de trabalho, na casa dos 40 e poucos %, que é algo baixíssimo que a gente tem na Argentina e que acho que isso é um reflexo do quanto contra o trabalho formal ou o trabalho em geral a gente teve na Argentina nesses últimos anos, mas que também me demonstra uma quantidade de recursos humanos que existem no país que pode ser reativado para a unidade produtiva de maneira bem rápida. Eu não conheço as particularidades do mercado de trabalho argentino, mas foi um número que me pegou de surpresa, até porque quando a gente olha até os Estados Unidos com redução da força de trabalho, o Brasil com redução, porque realmente foi algo que desde a crise de 2008 a gente teve redução pelo mundo inteiro, via uma expansão do welfare, muitas pessoas abandonando totalmente o mercado de trabalho. Mas mesmo o Brasil, a gente olha na casa dos 60 e poucos %. Os Estados Unidos, que caiu dos quase 70 também para 60 e poucos %. É uma queda do que tinha antes, mas são números ainda 20% a mais do que a gente vê na Argentina. Esse foi um número que me pegou muito de surpresa, professor, que eu vi no seu artigo. Bom, para mim também, e ainda estou pesquisando os dados, como são calculados, e ainda não consegui encontrar a fonte oficial, mas a pergunta é como está calculado, né? E quando comparamos com outros países, é muito baixo. Tem várias explicações por isto. Uma é que ainda a participação das mulheres não é muito grande, né? Nos países como Estados Unidos, Alemanha, etc., a participação das mulheres na força laboral é quase muito alto, né? Assim, é um aspecto, quase a participação das mulheres, talvez ainda um pouco mais tradicional. Na Argentina pode ser, e outro aspecto é, se você tem emprego, especificamente no governo, né? O resto da família não precisa trabalhar. Assim, estas são minhas hipóteses, né? Mas,
né, para explicar, e o terceiro que é mais lucrativo de trabalhar fora do mercado formal, né? Quase você tem um pai, vamos ser um pouco fantasia, você é um pai de está no ministério, e o filho trabalha ao lado, mas não formalmente, mas mostra que a potencialidade que é, né? Este é o ponto. Né? Assim, normalmente, vários modelos têm, você pode dizer geral, né, do crescimento, que são as limitações. Né? As limitações são formação de capital e trabalho, né? Assim, no Argentina, obviamente, não tem uma restrição no lado da oferta de mão de obra. Assim, se pode estimular neste sentido, a economia pode crescer sem ter muita pressão sobre os salários, né? E assim sobre os preços, porque tem multitude, parece, de pessoas que podem trabalhar, mas não trabalham, né? Assim, é um sinal da potencialidade, né? Da Argentina, e também mostra que às vezes tinha aumento da participação na Europa, quando se notou que o salário que uma pessoa ganha não é suficiente para uma família, quase especialmente as mulheres, uma participação um pouco forçada. Né? Assim, a Argentina ainda é um país bastante rico em vários aspectos. Professor Anthony, um ponto que me encantou bastante no teu artigo foi a parte final do teu artigo que a gente publicou, quando o senhor fala da possibilidade da Argentina, se não dá para a gente ser 100% radical em algumas implementações para o país inteiro, a Argentina, inclusive por questões geográficas, o tamanho da população e o tamanho do país geograficamente, as riquezas que a gente tem, a possibilidade da gente implementar zonas francas de comércio e produção, ou as ditas free cities que a gente está tendo na Guatemala, principalmente na América Central, que a gente vê algum florescimento disso. Me conta um pouco disso, professor. Como que poderia ser uma implementação disso? Quais que seriam os benefícios diretos para a Argentina aí que a gente poderia esperar? Logicamente são bons sonhos de livre mercado que a gente teria num desenho ou no outro, mas eu gostei muito dessa proposta do senhor aí para eles. E até antes do professor falar, só um comentário de como também o país da Argentina, ela gira muito em torno de Buenos Aires, né? Então ele é quase que naturalmente centralizado ali em Buenos Aires, e acaba que a figura do Milei, obviamente, também corrobora essa centralização. Então é um desafio para ele descentralizar, mas esse seria um caminho ideal, né? Este movimento é muito forte de empresas, né? Free City Movement, já implantado quase juridicamente de organização, de bons livros, artigos sobre isso, assim, quase é pronto. E eu penso que este é o caminho para países, seja como foi China, seja como Brasil, seja como Argentina, né, de designar certas áreas, especificamente como Brasil tem espaço suficiente, Argentina tem espaço suficiente, e assim, Special Economic Zones, né, zonas especiais da atividade econômica, e hoje tem empresas realmente que se pode quase, que podem alugar, assim, o Estado faz uma área, quase aluga esta área para esta empresa, e no primeiro momento
o governo central já recebe o aluguel, já ajuda para financiamento da transição na cidade central e deixar o resto sobre o incentivo privado, quase não tem restrições laborais, quase nenhum imposto, etc. Né? Assim, mas o país mesmo mantém a soberania, assim, não é quase vendido, mas leasing ou alugado, né? E se vê que acontece, e acho, especificamente como estas áreas quase vazias, também são ao lado do Atlântico, né? Tem acesso a portos, e isto foi um modelo como foi aplicado na China, né? O governo aprendeu do desastre no leste da Europa, da União Soviética, e notou, assim notar, mas precisamos reformas e começamos com Special Economic Zones, e era um mega sucesso. Estas foram aldeias, né? E agora são os mais modernos cidades nestas regiões, e estes, para mim, era quase uma coisa natural para a Argentina fazer. O grande terreno se pode ser oferecido e deixar tudo ao livre mercado, não? Mais que possível, e deixar o resto do livre movimento. As pessoas vão ir aí livremente, porque se tem salários melhores, mesmo sem proteção social e todas estas coisas. E a organização é feita de uma empresa privada, não? E também de contratos, etc., voluntariamente. E assim, me parece o caminho fácil a andar, né? Especialmente da perspectiva do governo mesmo. Ok, nós fazemos isto, e agora tem símbolo, exemplo, como podemos trazer as reformas para todo o país, ou como a China fez, né, cada vez mais, né? Quase aí mais uma. Né? Infelizmente, na China, eles não continuavam com a reforma política, né, que era necessária. Por isso estão em uma crise. Mas este caminho na direção do capitalismo foi fenomenal. E ainda hoje tem muitas partes na China onde tem mais capitalismo que em qualquer outro país do mundo. Mas o problema é que o partido ainda queria manter o poder. Sem dúvida, professor Antônio, eu gostei da proposta do senhor desses caminhos, algo que eu particularmente nunca tinha pensado que para aplicar na Argentina ou aplicar no Brasil, mas parece que é algo totalmente óbvio depois que o senhor coloca aí para falar, e ele é óbvio tanto do ponto de vista da gente poder colocar uma radicalização das reformas econômicas de maneira mais rápida, né? Então a gente não ficar dependendo de um debate político o tempo inteiro de qual é o nível de liberalização econômica que a gente pode colocar dentro dessas zonas. E o segundo ponto que o senhor levanta aqui, que também é fundamental, a gente tem algo para olhar, algo para apontar e falar. Se funciona aqui, por que a gente não pode trazer essas reformas, ou parte dessas reformas, para o país como um todo? E não só para essa zona de livre comércio, para essas zonas de incentivo econômico, sei lá como a gente vai chamar. E acho que tanto um país como o Brasil quanto a Argentina, eles poderiam até tentar alguns modelos diferentes disso, né? Poderiam tentar modelos totalmente no caminho de uma free city, como a gente tem visto na América Central, ou modelos talvez um pouco mais tíbios, mas que mesmo assim, zonas com muito mais liberdade econômica, com muito mais maneira de lidar com uma legislação trabalhista que atrapalha demais o Brasil, por exemplo, maneira de lidar, às vezes, com questões tributárias que também atrapalham demais.
países como a Argentina e o Brasil. Então, sem dúvida, me parece um caminho tanto de desenvolvimento econômico no curto prazo, quanto de mostrar e apontar para todo mundo que o caminho da liberdade funciona, e a gente tem exemplos aqui dentro de casa mesmo. E como o senhor falou, sem acabar com a dita soberania do país, que incomoda muita gente. Eu entendo que é um discurso que às vezes a gente não consegue vender. É interessante também de lembrar como surgiu. Você sabe que Irlanda era um dos países mais pobres da Europa e agora é um dos países mais ricos, ja, de PIB per capita da Europa. É um fenômeno sucesso. E a história é interessante porque tinha o aeroporto no sul de Irlanda, Shannon, que foi usado até os anos 50 de aviões que não precisam andar todo o caminho para o resto da Europa por causa da distância e precisam parar aqui e para abastecer e se continua. Assim era centro, quase grande avião, grande aeroporto com todo com também de logística, de transporte, etc. E este entrou num declínio porque os aviões podem voar muito mais distância. E este chegou a ideia em Irlanda: vamos declarar este como Free Trade Zone para continuar que aviões chegam, que fazem comércio, sem impostos, sem alfândega, etc., sem tarifas, né? E era muito sucesso, e daí se espalhou por todo o país, e hoje é uma das maiores economias do mundo, de fato, né? Assim, eu acho que o caminho certo, especificamente por países como que não tem, que tem potencial, mas que tem potencial, né? Mas não se desenvolvem como podiam, né? Nesse sentido. Perfeito. Para o Brasil, então, seria o caminho perfeito aqui. Yeah. A CECIP, a minha sugestão é declarar a CECIP, né? Só precisamos uma certa maioria e a autorização do Brasília, ok, vamos. Brasil, CECIP de potencialidade dos liberais aqui são muito fortes, vamos fazer o governador e vamos instalar e vamos ver o que acontece. É o menor estado do Brasil, né? Também vantagem nesse sentido, Tá. né? Não tem tantas diversificações como outras, assim, realmente é possível. O Sérgio citou aqui algumas vezes o artigo do professor Anthony. Na verdade, o artigo é 9 meses de Javier Milei como presidente da Argentina, está disponível lá no site do Mrs. Brasil. A gente coloca o link aqui na descrição do episódio. E esse artigo foi, na verdade, a transcrição da palestra que o professor fez em setembro, né, na conferência lá do HOP, na Turquia. Né? E aí, nesse artigo, o professor, vocês podem ler um pouquinho mais aí dessa ideia do professor de pequenos estados, de fazer essas zonas livres, zonas econômicas livres, né? É uma boa leitura. E eu só queria adicionar a essa leitura, porque a gente está conversando aqui, me veio à mente esse livro do Philip Bagus com o Andreas Marquardt, chama Pequenos Estados, Grandes Possibilidades, foi traduzido para o português, do alemão, está disponível enfim, na Amazon, vocês encontram. E o Bagus é um desses economistas, ele é alemão, trabalha na Espanha já há muitos anos, e ele é um desses caras que está acompanhando de perto o Milei, já está comentando algumas das políticas do Milei, inclusive veio em defesa do Milei em algumas situações, quando está falando de dolarização, enfim, mas é também uma bandeira que os libertários já há um tempo defendem, que é de estados pequenos, que é diminuir o tamanho geográfico mesmo, sobre o qual o governo, o Estado, né, os governantes podem dominar, exercer seu poder sobre a população, né? E ao mesmo tempo, na medida em que esses estados são pequenos, eles têm mais
fronteiras, as pessoas podem votar também com os pés. Se elas não concordam com o que está sendo feito ali, elas podem simplesmente sair e ir para um outro país, uma outra região, tentar a vida de um outro lugar onde elas terão mais liberdade, né, professor? E isso, só complementando, Samuel, acho que você falou sair do país e ir para outro lugar, ou seja, votar com os pés, é algo que, obviamente, todo mundo tem um custo. Mas quando isso é dentro do seu mesmo país e você consegue sair de São Paulo para Sergipe, é mais fácil do que o cara sair de São Paulo ou do Rio de Janeiro e mudar para os Estados Unidos, mudar para um país da Europa, mudar para a África. Então, essa possibilidade também de você ter essa descentralização política cada vez maior dentro das ditas fronteiras nacionais é algo totalmente positivo trazer essa competição, seja simplesmente num federalismo cada vez maior, ou seja nessa possibilidade que o professor Antônio está fazendo, trazendo de trazer zonas especiais dentro. E quando a gente está falando de Sergipe, não precisa ser o Sergipe o estado inteiro. Se fosse Sergipe o estado inteiro, melhor ainda, mas pode ser uma região do Sergipe, né? Então, essa possibilidade de a gente votar com os pés dentro do nosso próprio, da nossa própria nação, e daí eu estou trazendo nação aqui no sentido bem amplo da palavra, e não só o Estado federal, é algo que facilita essa liberdade de votar com os pés, né, professor? Eu acho que você pode dizer, né, fugir o voz, né, protesto. Quando você não deixa pessoas fugir, você acumula protesto, você acumula fricção dentro do país, de divisão dentro do país, de problemas políticos, tudo atrapalhado, etc. Assim, este livre movimentação também tranquiliza, faz em certo sentido, faz meu desejo é reduzir a política. E esse também reduz a política. Né? Se estou quase preso num país, preciso ser político, preciso me manifestar politicamente para sobreviver, para manter a minha posição. Mas se posso andar estado vizinho, onde gosto mais, não precisa atividade política. Assim, tranquiliza todo o país, né? Esta briga política é exausto, é ruim, é desastroso, tira muita energia de coisas boas, né? E briga, é feio, etc. Assim, um aspecto que é muito importante que também chega com esta ordem. A gente citou aqui a conferência, né, da Property and Freedom Society em setembro. Eu quero te perguntar, professor, como que ali é uma conferência que reúne vários libertários do mundo todo, né? E eu queria te perguntar, professor, como foi a impressão, ou como que o senhor entendeu que a impressão das pessoas sobre o que o Milei está fazendo ali? Até antes da gente entrar, porque a gente quer falar um pouquinho das críticas que o Milei recebeu, a gente quer entrar no detalhe também da crítica do próprio Hans-Hermann Hoppe, mas de maneira geral, professor, o que o senhor percebeu ali dentro daquela conferência e também, né, pensando no movimento libertário em geral sobre Milei? A minha impressão era que a maioria que eu falei, todos que eu falei, expressaram a opinião que Milei faz certo, né? Que precisa reconhecer a realidade política como é, que não se pode esperar quase programa completo em alguns meses. Ainda temos 12 meses ainda. Assim, ainda já foi feito muito. Assim, a maioria quando tomo esta conferência, com quais eu falei, entendem bem a estratégia e reconhecem bem como o Milei está fazendo, né? Alguns receberam a fala de Hoppe pouco como choque, né? Não aceitaram esta condenação da política de Milei.
Ok, sempre eu digo o seguinte, nós sempre precisamos quase as figuras puras, ja, né, como referência, né? Como na moralidade precisamos dos santos, ja, né? Senão não podemos todos ser os mesmos pecadores, né? Precisamos os santos. Nesse sentido, os libertários também têm alguns santos, ja, que dizem que mesmo assim não devemos fazer, ja, contra nossa ideia de perfeição. Mas eu acho a maioria talvez não tão entusiástico como Pagos, né? Pagos aprendeu a conhecer o Milei já antes da presidência, né? Ele visitou a universidade em Madrid e se formaram quase uma amistade, né? Como ele me falou, ele realmente são bem perto um ao outro. E o Pagos é muito impressionado da personalidade também dele, muito agradável, se pode discutir aberto, etc., né? Assim, deste lado, do lado humano, vamos dizer, também é bom aspecto que não se pode sempre dizer com a grande parte dos políticos, né? Às vezes também se transformam quando chegam no poder, mas no caso do Milei parece que não, ele fica com sua linha, né? E usa a potencialidade que agora tem da prestígio. Agora ele vai vir, eu li recentemente que vai vir na Suíça para uma conferência, né? Ele já recebeu um prêmio na Alemanha. Assim, ele estava nos Estados Unidos, né? Só com Lula ele tem uma briga, né? Assim, no Brasil ele provavelmente não vai vir por enquanto. Professor, é impressionante, acho que as pessoas do Brasil não entendem essa relação, principalmente que o Milei tem com todo esse entorno austro-libertário que existe em Madrid, que existe na Espanha, em função do todo o trabalho que o Huerta de Soto fez. Então daí o Felipe Bagos, que foi lá, fez o doutorado dele com o Huerta de Soto e continua lecionando baixo, não sei se é a liderança do Huerta de Soto, mas ele continua dando aula no mestrado do Huerta, até a aproximação dele mesmo com o Juan Ramón Rallo, e a aproximação, a influência que o Huerta de Soto tem também com o ambiente liberal, no sentido brasileiro, liberal, libertário da Argentina, né? Até pela proximidade do idioma, vários desses argentinos estudaram com o Huerta de Soto, né? Ou pelo menos tem muito contato com o Huerta de Soto. Então, realmente o Milei é alguém muito próximo de muitos anarcocapitalistas austríacos em geral. Então, dessa vertente mesmo, seguindo do Huerta. Então, acho que muitas pessoas nos Estados Unidos também não têm noção dessa proximidade. Eu sempre falo para o Samuel que ele ainda nem candidato. Tem um vídeo dele que ele está dando uma palestra em uma aula do Felipe Bagos. Ele está dando uma palestra por vídeo para os alunos do Masters, o mestrado que eu fiz lá com o próprio Huerta de Soto e com o Felipe Bagos também. E o Huerta entra na palestra só para dar um oi pro Milei. E o Milei se comporta quase como Matiete, um fã. Ele fica assim, professor Huerta, professor Huerta. Então as pessoas têm que entender assim, essa admiração mesmo que ele tem sobre esse pensamento austríaco, sobre a história do 100%, sobre uma série de questões aí desse pensamento austro-libertário. O Milei está constantemente citando todos esses caras. Ele cita recorrentemente o próprio Huerta de Soto. Ele deu entrevistas recentes aí, nessas últimas semanas, citando as suas principais influências. Ele levanta a bola mesmo de vários outros liberais e libertários que contribuíram para naquilo que ele acredita, né? E que nesse sentido fortalece também a nossa própria impressão aqui do consciente ele está daquilo que ele está fazendo também no mundo político.
Então acho que ele passa também essa segurança de conhecimento da teoria austro-libertária, e isso é obviamente positivo, acho que o Huerta reconhece isso, né? Mas é uma coisa que o Hoppe não reconheceu lá na conferência, né, professor? O Hoppe foi uma crítica bem forte do Hoppe, né? E você citou aqui rapidinho, você falou, né, que chegou como surpresa, né, essa crítica do Hoppe, mas meio que o Hoppe fazendo esse papel do purista, né? Então acho que é uma crítica que ele... Talvez o Hoppe tenha feito essa crítica também no sentido de instigar o Milei a caminhar na direção do ideal, enfim, do purista. E acho que a função do Hoppe é essa, mas de qualquer jeito foi uma surpresa, né? Eu entendo bem quase o intelecto de Milley. Eu li vários artigos, livros dele, e eu noto primeiro que ele entende a escola austríaca, mas também eu noto que ele entende bem o mainstream, né? Os novos clássicos da macroeconomia, teoria do crescimento e todas estas coisas. E com ele é que ele tem os dois lados, né? Ele é familiar com a escola austríaca e o que a escola, ou seja, regular, oficial ou do mainstream oferece. E na base destes conhecimentos, ele faz sua escolha, né? Assim, este o ponto. E por isso ele tem esta capacidade de discutir, porque ele conhece não apenas o mainstream, como temos nos livros de texto na economia, mas ele também conhece o pós-keynesianismo, uma coisa especial de América Latina. Ele conhece o esquerdismo, ele conhece partes do marxismo, como é popular. Assim, ele sabe estas correntes e tem uma clara posição ao lado da escola austríaca e faz sua força, né? E no mesmo tempo ele tem este talento de showmanship, né? Que hoje em dia, se se quer ou não, faz parte do jogo, né? A maioria das pessoas acerca a política visualmente, não mais sobre jornais, assim, central, assim, quase como sua capacidade, né? Ele tem este lado da personalidade do showmanship, conhecimento, o escapismo em todas essas formas, o mainstream econômico e intelectualmente soberano com qualquer pessoa que aparece, né? Se tem economista mainstream, ele vai bater retoricamente como esquerdista, etc. Assim, se nota, né? Assim, este também é parte da confiança que o povo tem em ele, né? Sua capacidade intelectual é muito importante, né? Que é difícil de encontrar, né? No Brasil ainda não vi uma pessoa assim. Sem dúvida, a gente precisaria de uma figura lá, Milei, tanto na capacidade de comunicação, quanto, por enquanto, ele tem mostrado uma certa fortitude moral, até no caminho que ele está seguindo. A gente pode discordar ou não de algum caminho. Mas eu queria só fazer uma defesa aqui do Hoppe, das críticas do Hoppe. Vamos lá. E é algo que eu vi muitos libertários brasileiros e espanhóis criticando fortemente a fala do Hoppe. E eu tendo a olhar a fala do Hoppe em dois sentidos. Primeiro, ele se coloca em posição, ele está falando assim, a partir do momento que ele levanta a bandeira austro-libertária, ele levanta inclusive o nome do Murray e o meu nome como estrelas nortes para o caminho que ele quer trilhar, tem algumas coisas que estão sendo feitas
que, por enquanto, não estão entregando o que a gente poderia estar esperando nesse purismo. Se ele está falando que eu sou a estrela norte dele, eu quero deixar bem claro, tem coisas que eu discordo do caminho que ele está seguindo. Então, acho que, em parte, ele está falando, olha, a minha posição é diferente do que ele está seguindo, não é porque ele usa o meu nome o tempo inteiro que ele está implementando exatamente as coisas que eu estou falando. O segundo ponto é que ele fala, do ponto de vista político, eu prefiro ele 1000 vezes do que qualquer outro. Então, ele está falando que é uma benesse de qualquer maneira. E o ponto que eu vejo muitas pessoas, tanto no Brasil quanto na Espanha, esquecendo, é a importância do posicionamento anti-guerra que existe dentro da posição do Hoppe, do Rothbard e dos austro-libertários em geral nos Estados Unidos, que é algo que afeta muito grande. E o que eu tento dizer é que, assim, hoje, se o Milei tem apoiado, ou pelo menos tem mostrado algum tipo de apoio para duas vertentes principais de guerra que a gente tem acontecendo hoje em dia no mundo, tá ok? Ao mesmo tempo, eu diria que o apoio do Milei para isso ele é irrelevante. A Argentina não tem um papel atuante. Então, eu entendo que do ponto de vista retórico é horrível, e isso para um austro-libertário, para alguém que se diz um austro-libertário nas vertentes de Rothbard e de Hoppe, é algo que realmente destoa, mas eu diria que o sentido prático disso, daí talvez fazendo uma defesa do Milei, ou do porquê um austro-libertário poderia continuar apoiando o Milei, mesmo com essa transgressão, é que o efeito dele, por mais que ele tenha mandado algum tipo de ajuda para a guerra da Ucrânia, feito elogios para o Zelensky e tal, tudo, a posicionamento da Argentina é irrelevante nesse sentido. No cenário internacional, de fato, é irrelevante, mas dentro da filosofia libertária e do movimento libertário é relevante, né, Sérgio? É super relevante dentro do... se você tá falando que eu sou estrela norte e o Murray falava, assim, se o Banco Central é o maior problema de todos, o maior problema de todos, A, B, sei lá, ou A ou B, é a guerra. Uhum. Porque é o que afeta tudo. E para a política americana, para a vida do libertário americano, isso é fundamental, porque os Estados Unidos estão o tempo inteiro fazendo guerra. A gente sempre fala, a gente tem que trazer aquela frase do Randolph Bourne o tempo inteiro, que a guerra é a saúde do Estado, né? Onde o Estado tem a desculpa para destruir todas as liberdades, para imprimir o dinheiro que ele quiser, para trazer o intervencionismo, até a ideia mesmo que a gente tem no pós-guerra. Nossa, se no guerra a gente controla tudo, nós somos cientistas sociais aqui, engenheiros sociais o tempo inteiro, por que numa situação de não guerra a gente vai ser? Então, professor, não sei se o senhor comparte aí dessa minha defesa, entre aspas, das críticas do Hoppe, ou mais que a defesa das críticas do Hoppe discordar da maioria das críticas que eu escutei sobre a fala do Hoppe em geral. Penso, a minha impressão era que o maior ponto de discordo de Hoppe contra Milei era a política internacional, né? Este posicionamento é tema difícil. Quando você entra na política, você precisa se segurar. Ponto de segurar e o militar, você sempre um perigo, especificamente na Argentina. Assim, precisa ser concessões. Você precisa ainda ter concessões com aparelho policial, né? São coisas contra a pura filosofia, etc. Mas se você não faz isto e o ambiente internacional, né? Por exemplo, que mencionei, que agora chegam os pagamentos, o FMI, todo é um jogo que é geopolítica, que lado você está? Sempre a pergunta. Este jeitinho de limites, né? Às vezes you have to show your cards, né?
E assim o Milei decidiu, eu vou me posicionar bem rápido, bem forte, assim não tem mais discussões, né? Se assim a discussão continua, etc., sempre uma incerteza, ele fez claro, etc., ele tem quase o militar a seu lado, né? Eu tenho aparelho sobre polícia, eu tenho aparelho policial a seu lado, e o único que agora fica como oponente são os sindicatos, e são fracos, também na perspectiva da população. Isto é a conciliação, como eu vejo. Perfeito. Não, e até dá para entender o Milei trazendo essa ideia de reformas econômicas, liberalismo econômico como um todo, já é uma briga que ele compra com a comunidade internacional. Se ele ainda trouxer um posicionamento ainda que vai em conflito, em choque, é uma briga a mais que ele traz com o universo internacional. Então, até dá para entender do ponto de vista estratégico dele, de se manter, como o professor falou, agora no começo de janeiro ele precisa rolar uma parte gigantesca da dívida argentina, que vencem pagamentos, vencem juros que eles têm que pagar também, pagamento de não só de principal, mas dos juros também. Então, dá para entender do ponto de vista retórico, mas eu também consigo entender do ponto de vista do Ropa, do retórico, do sentido libertário. O Ropa fala assim, cara, não é isso que eu falo o tempo inteiro, não é isso que o Murray falava o tempo inteiro. Então, dá para entender as duas pontas, esse é o meu ponto aqui. Acho que esse disclaimer que você fez é importante, Sérgio, porque durante a fala do... É uma curta fala, são 25 minutos, acho, do Hoppe falando. Inclusive, o Hoppe cita o professor Anthony na fala dele, que tinha apresentado um pouquinho antes ali os dados da Argentina, né? E o Hoppe, ele fala isso justamente porque o Milei cita o Hoppe como uma de suas influências. E é por isso que ele se sente no direito e até, né, é importante que ele faça, que ele se posicione. Então ele fala, de fato, ele até cita, né, é claro que eu prefiro o Milei do que a alternativa, é claro que eu prefiro, ele até cita o caso do Trump contra Kamala Harris, né, mas no fim das contas ele tem muitas críticas e talvez as críticas dele sejam, no geral, quando a gente tá falando aqui de questões externas, né, mas as questões internas, as críticas que o Hoppe fez, talvez tenha sido contra esse gradualismo, né, do Milei, que em termos políticos e conhecendo a Argentina é necessário o gradualismo, só que para quem é um libertário purista, um anarcocapitalista, um teórico um pouco distante da política, né, chega como um choque, né, como assim você está sendo gradualista, você não falou que ia implodir o Banco Central e que ia cortar tudo e privatizar absolutamente tudo que fosse possível. Não entendo o seu gradualismo, né? Fala, Sérgio. Não, a gente já está caminhando para o final, acho que a gente está junto nesse ponto. Eu queria trazer um outro ponto que saiu a capa do Milei na The Economist, só para te finalizar com esse ponto. Foi uma entrevista longa, umas 20 páginas, não é isso, do Milei? Umas 20 páginas, eu não cheguei a ler a entrevista, não sei se vocês chegaram a ler, mas o que me parece isso, e até é uma entrevista que vem após a vitória do próprio Trump, né? Então a gente tem a vitória do Milei, um ano de sucesso, acho que a gente pode falar, né, professor Anthony, um ano até agora de sucesso do que o Milei tem feito, e talvez essa diferença cultural, porque o Milei aparecer nos grandes podcasters, beleza, é algo que a gente pode esperar acontecer o tempo inteiro, mas ele aparecer na The Economist, uma revista claramente esquerdista, que pelo menos nesses últimos 30 anos, sempre caminhando cada vez mais em direção ao dirigismo econômico, e essa revista trazendo o Milei, não de forma caricata, que era o que a gente escutava o tempo inteiro na época do Milei candidato, né? Falando que, se nós, The Economist, não acreditamos 100% no projeto liberal da economia, talvez tenham coisas aqui que a Europa e os Estados Unidos devam olhar. Então, professor Antônio, como que você vê isso até do ponto de vista cultural,
que a gente está falando assim, essa necessidade de, inclusive, preparar as pessoas para estarem receptivas a essa mudança. Será que a gente está no começo de um ponto de inflexão? Olha, eu digo bem o começo, talvez desse câmbio cultural que a gente pode ter para aceitar um pouco mais as ideias de liberdade e meio que acabar essa história que às vezes me parece que o começo do século XXI é igual ao começo do século XX, onde todas as pessoas veem a inevitabilidade do projeto socialista. Só que agora o projeto socialista, talvez não utilizando a palavra socialista, mas a tecnocracia, o dirigismo, o globalismo, só um governo. E agora a gente começa a ver um caminho em direção que começa a ser aceito, que não é só o louco caricato falando sobre isso. Talvez você lembra da fala dele de Milley no World Economic Forum, né? Sem dúvida. 20 minutos. Eu falei também com Hoppe sobre isto e concordamos. Hoppe, você e eu podíamos fazer a mesma fala de nossos conhecimentos, ja? Mas não temos o foro. Este é o ponto, ja? Ele fala, onde tem esta forma de agora, como presidente da Argentina, de falar que nós queríamos dizer, mas com nosso rádio limitado, e aqui tem algo que em todo o mundo. E agora, como você menciona, do Economist, o outro longa entrevista nos Estados Unidos com Lex Friedman, ja, são fantásticos canais, né? Porque depois, vamos dizer, a saída de Ron Paul, tínhamos tínhamos uma pausa de uma pessoalidade. E agora o Milley entrou de novo e agora tinha uma entrevista recente na Alemanha, né? Agora na Alemanha se abre os olhos. Ja, diz, algo, até agora, ja, não importa, são loucos, né? Etc., como ele foi mencionado, é louco, né? São loucos, mas agora se toma sério e se nota que tem uma alternativa, né? E como Milley, eu acho que conheço bem o pensamento, toda a obra que são tipicamente esquerdistas, talvez mais que muitos que se chamam esquerdistas de minha juventude, era nestes grupos ligados e discutindo e lendo Marcuse e Horkheimer, etc., não falando do Marx, etc. Estudei a economia mainstream, né, e estudei a economia austríaca, e minha escola é claro, porque eu conheço as alternativas. Mas muitos deles, os esquerdistas, os marxistas, não conhecem alternativa, só conhecem uma escola. Por isso são tão puros. E o Milley tem estes conhecimentos. E ele tem agora este foro, né? Assim, é grande benefício, não para nós, mas para o mundo, para o Brasil, para a América Latina, para a Argentina, né? Tem ressonância mundial. Perfeito. Que esses exemplos do Milley venham para o Brasil, né? Yeah. Sem dúvida, o Milley representa uma vitória cultural, né? Se ele ainda não tá no comecinho do governo dele, ele já é no sentido de mudar um pouquinho a janela de Overton. Se não completamente, como o Sérgio falou, vamos começar nesse passo à medida que ele alcançar melhores resultados, e acho que é o que ele tá... acho que a expectativa é essa, a perspectiva também é essa, né? Essa janela vai se mudando cada vez mais em favor das ideias libertárias, e essa vitória cultural vai cada vez mais se consolidando. E necessário, né? Em tempos necessários. Acho que o Trump já sinalizou também, né? Que uma certa proximidade com o Milley, a gente pode esperar talvez uma influência do Milley em algum sentido pro Trump, até porque o Trump gosta também dessa... O Trump gosta do palco, e acho que ele reconhece que o Milley faz bom uso do palco, né? Então talvez o Trump também goste de ouvir o próprio Milley, né? Professor, eu queria umas últimas considerações do senhor, pensando para 2025 e para a continuidade do Milley, que a gente pode esperar? Né? Bom, nós sabemos que o ambiente geopolítico é muito perigoso.
não se sabe o que vai acontecer. Podemos ser felizes que Trump ganhou, com certeza melhor do que Harris, mas no outro lado, alguns aspectos do Trump não são muito libertários, né? Como tarifas, etc., protecionismo, é muito perigoso para o resto do mundo. Também seu ataque contra os BRICS, como formação uma moeda fora do dólar, assim, tem muitas tensões, né? A Argentina propriamente se pode ser bastante isolar disto, isso já é um bom aspecto. A Argentina não é dentro destes conflitos diretamente, né? Pode realmente conseguir uma boa reforma e, historicamente, a Argentina andava bem quando o resto do mundo era ruim, né? Por causa de suas exportações naturais. A história política é uma mistura, né? Sempre o bem chega junto com o mal, nunca é separado, né? Só retrospectivamente podemos separar, mas quando acontece, nós sabemos. Assim, 25 vai ser, acho que pode dizer, ano de muita turbulência, né? Porque agora temos uma fase onde não se pode mais esconder. Muitas coisas vão ser reveladas, né? Porque aconteceram muitas coisas muito ruins nos Estados Unidos, na União Europeia. Isto vai ser, chega a luz do dia e muitas pessoas vão ser chocadas que aconteceu nas últimas décadas. Até o tempo do assassinato de John F. Kennedy, etc., todos estes assuntos. Afinal, precisamos ficar optimistas, porque agora o mundo se abre para o caminho melhor, né? Sobre mais socialismo, mais governo, esta coisa para. Né? Já naturalmente por causa do endividamento precisa parar, né? E a sua é quase se você tem um problema pessoal e não sabe onde claro, podia fazer isso, porque não sabia. Em muitos países é assim, que pessoas simplesmente não sabem que tem outro modelo, e assim quando se vê, no caso da Argentina, que não entra na anarquia, como se diz, como mal entendido como caos, é já fantástico resultado, né? Precisamos agradecer. Muito obrigado, professor. Sérgio, você tem uns comentários finais? Só que, como sempre, é um prazer conversar com o professor Anthony Miller. Uma joia que a gente tem aqui no Brasil, e sempre a gente poderia conversar com o professor assuntos tão diferentes. Acho que a gente já conversou de World Economic Forum, agora estamos conversando de Argentina, já tivemos conversas sobre teoria econômica. Então, professor, mais que tudo, acho que agradecer aí o teu tempo para dividir aí o teu conhecimento com a gente. Aconselho a todos a lerem o artigo do professor Anthony, que está no site do Mises. Aqueles que conseguem acompanhar em inglês, escutar a fala do professor Anthony, que tem alguns detalhes a mais ali, principalmente na abertura dele da fala do professor Anthony no discurso lá na PFS em Bodrum. E só agradecer vocês dois aí. Muito obrigado, pessoal. Abraço, muito obrigado.